Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer aqui um resumo do direito ambiental. A ideia é focar na essência da disciplina, dessa disciplina jurídica. Então, primeiramente, vamos falar sobre qual o objeto de estudo que visa tutelar o direito ambiental. O objetivo do direito ambiental é tutelar o meio ambiente, proteger o meio ambiente. Vamos começar baseando-se no conceito da Lei 6.938 de 1981 da Política Nacional de Meio Ambiente. Lá temos meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isso é o artigo 3º da Lei 6.938 de 1981. Então, aí temos a definição do que é meio ambiente, segundo a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, o que é o direito ambiental? O direito ambiental é aquele ramo do direito que visa tutelar o meio ambiente. Meio ambiente, nós vimos a definição na Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981. Então, o que é o direito ambiental? O direito ambiental é aquele ramo do direito que visa tutelar o meio ambiente. Meio ambiente, nós vimos a definição na Lei 6.938 de 1981 e temos também a positivação do artigo 225 na Constituição de 1988, onde tem-se o seguinte, vou ler aqui para vocês. Todos têm direito, artigo 225 da Constituição Federal de 88, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, nós temos ali alguns princípios que norteiam esse artigo 225. Então, nós temos no direito ambiental fontes materiais e fontes formais. Fontes materiais são os eventos, acontecimentos que motivam a positivação ou a formação da norma jurídica. E as fontes formais se trata da positivação, da manifestação das normas no direito. Vamos falar agora de alguns desses eventos que são considerados fontes materiais que inspiraram a positivação na nossa norma no sistema jurídico brasileiro. Primeiro vamos falar sobre a Convenção de Estocolmo de 1972. Ela influenciou diretamente a nossa Constituição Federal no artigo 225. Outro evento foram as Nações Unidas, também chamado de ECO 92 ou Rio 92. Isso após a Constituição Federal. Então, outro evento importante é a Cúpula Mundial de 2002. Novamente, Nações Unidas, Rio 2012. São alguns dos exemplos de acontecimentos que podem dar origem a fontes formais. São fontes materiais, perfeito? Então vamos lá. Então as fontes materiais são os acontecimentos, os tratados, os acordos internacionais, as produções, inclusive de conteúdo técnico, são fontes materiais do direito ambiental e que têm essa influência na positivação do direito na sua fonte formal, perfeito? Em regra, aplica-se o princípio da irretroatividade da lei conforme a nossa LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas no direito ambiental é preciso ficar atento, porque não pode haver a institucionalização do direito de poluir. Então, prosseguindo, a lei ambiental tem aplicação imediata para fatos e situações e seus efeitos são atuais e futuros dos atos pretéritos, perfeito? O que significa isso? Significa que a lei ambiental ela tem aplicação imediata. Temos também que o direito ambiental é um direito de terceira geração, porque trata-se dos direitos difusos para todos. Nós vimos que no direito de primeira geração trata-se do indivíduo.
os direitos fundamentais do indivíduo. O direito de segunda geração trata-se dos direitos sociais. E os direitos de terceira geração trata-se dos direitos difusos. Temos a nomenclatura também de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Tanto faz. Então, primeira dimensão, alguns autores preferem usar essa nomenclatura, primeira dimensão, segunda e terceira dimensão. Tá? Então, o direito ambiental é um direito de terceira geração por tratar-se de direitos difusos. Perfeito? Vamos ao próximo. Vamos falar agora sobre os princípios do direito ambiental. Aqui eu destaco os principais princípios do direito ambiental da doutrina majoritária. Mas é verdade que há uma discussão sobre os princípios. Alguns autores têm princípios com nomenclaturas diferentes, não acordam numa diferente. Mas aqui eu vou trazer o que é essencial e majoritário. Vamos lá. Vamos falar sobre cada um deles. O princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vamos lembrar que esse princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é o princípio que nós temos lá na Constituição Federal, no caput do 225 da nossa Constituição. Então esse princípio foi extraído lá do caput da Constituição Federal, artigo 225, onde diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Perfeito? Agora nós vamos falar sobre o princípio do direito à sadia qualidade de vida. Também esse princípio pode ser extraído do caput do artigo 225. O que diz lá? Diz assim, que o bem de uso, no mesmo artigo onde nós temos todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Que o meio ambiente, ele impacta diretamente na sadia qualidade de vida. Então esse princípio do direito à sadia qualidade de vida também é extraído do caput ali do artigo 225 da Constituição Federal. Então qual é a ideia desse princípio? É a valorização da saúde, do impacto na saúde, do impacto na qualidade de vida. É preciso que haja um equilíbrio, considerando o impacto na sadia qualidade de vida, ou seja, na saúde e na qualidade de vida. Esse é o princípio do direito à sadia qualidade de vida. Perfeito? Vamos falar agora sobre o princípio da sustentabilidade do desenvolvimento sustentável. Alguns autores chamam de princípio da sustentabilidade, outros princípio do desenvolvimento sustentável. A ideia desse princípio é que o desenvolvimento econômico precisa estar em harmonia com o ambiente, o meio ambiente e o social. Então esses são três pilares, né? Economia, meio ambiente e o social. Então essa é a ideia do princípio da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, que haja o equilíbrio entre essas três esferas, o social, o ambiental e o econômico. Essa é a ideia desse princípio, tá bom? Então vamos falar sobre o outro, o princípio da função social da propriedade. Vamos entender um pouquinho esse daqui, o princípio da função social da propriedade. Você encontra esse princípio também na Constituição Federal. Você tem na Constituição que a propriedade tem que atender a sua função social. Então, a ideia do princípio da função social da propriedade é que, vamos pegar um exemplo concreto. Se uma pessoa ela é dona de uma propriedade, ela resolve atear fogo nessa propriedade, detonar e degradar o meio ambiente, isso não pode acontecer, porque fere a função social da propriedade e afeta a coletividade, afeta o social. É esse princípio que norteia o bom uso da propriedade. Perfeito? Vamos falar do próximo. Princípio da reparação e da responsabilidade. A ideia desse princípio é o que dá fundamento justamente a que o indivíduo pague, que faça a reparação e seja responsabilizado, responsabilidade inclusive civil objetiva,
em relação ao meio ambiente. Então, esse é o princípio da reparação, que inclusive tem uma relação direta aí com o princípio do poluidor pagador, do usuário pagador, que nós vamos já ver em instantes. Agora vamos falar sobre o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Esses dois princípios caem bastante em concursos públicos, seja de juiz, promotor ou algum órgão ambiental. O princípio da prevenção e da precaução. Vamos falar dos dois assim, porque fica melhor para o nosso entendimento. Da prevenção. O princípio da prevenção é o princípio que se baseia na certeza, no conhecimento dos riscos que vão causar danos ao meio ambiente. Então, prevenção é quando há certeza, quando há conhecimento dos riscos, dos danos, e se faz uma ação, se prioriza uma ação para prevenir, para evitar aqueles danos ao meio ambiente. E qual é a diferença com o princípio da precaução? Então eu vou dar uma dica aqui para vocês de como memorizar a diferença aqui, ó. Existe uma grande confusão aqui com esses dois princípios, que são diferentes. O princípio da prevenção é quando há conhecimento dos danos, conhecimento científico, ou conhecimento do impacto que vai gerar no meio ambiente, que vai causar no meio ambiente. E o princípio da precaução é o princípio que quando não há, então a ausência, vou dar essa dica aqui, vou até colocar essas palavras aqui, ó. Ausência, tá? Colocar outra palavra, dúvida, também tem a letra U, ó. Ausência tem a letra U, dúvida tem a letra U, dúvida. E vou até colocar ônus, porque eu vou falar sobre o ônus da prova. O ônus da prova, a implicação aí no princípio da precaução. Então, no princípio da prevenção, na prevenção deve-se evitar a ação ou ato danoso ao meio ambiente mediante o conhecimento científico. Sabe-se que vai causar danos. Então, é necessário que se faça o máximo para evitar aquele dano ao meio ambiente. Já o princípio da precaução, deve-se evitar o ato ou ação ao meio ambiente na ausência do conhecimento. Então, aqui eu coloquei a letra U, ausência ou na dúvida, na incerteza do conhecimento do impacto ou do dano ao meio ambiente. E eu coloquei aqui a palavra ônus porque geralmente no direito nós temos assim o ônus da prova é de quem acusa. E nesse caso aqui existe a inversão do ônus, ou seja, quem é acusado, que a pessoa que está sendo acusada, ela tem que provar que ela não está poluindo. A inversão de ônus, ônus da prova, aqui no princípio da precaução. E agora, vamos falar sobre o princípio do poluidor pagador ou usuário pagador, né? Aparece com esses dois nomes, princípio do poluidor pagador, princípio usuário pagador. Esse princípio do poluidor pagador também aparece nas provas e concursos com uma pegadinha, né? Como se fosse pagar para poluir, e não é isso, é poluidor pagador, não é pagar para que tenha o direito de poluir. Então o princípio é de que a pessoa que polui deve arcar, deve pagar pelos danos causados ao meio ambiente. Agora, imagine isso no empreendimento. Existe um empresário que está ali se utilizando do meio ambiente para sua produção e obtenção de lucros. Então, não é possível que ele fique só com os lucros e a sociedade, o coletivo, fique com o prejuízo. Então, justamente esse empreendedor que é dono de alguma indústria que lança dejetos, causa alguma degradação ao meio ambiente, ele não pode ficar apenas com o lucro, ele tem que internalizar dentro do empreendimento dele o custo da utilização daquele meio ambiente. E esse custo vai para prevenção, para as ações de preservação e prevenção de danos ao meio ambiente. Então, esse é o princípio do poluidor pagador, ou do usuário pagador, que quem se utiliza aí de recursos naturais do meio ambiente deve pagar por esses recursos para que esse valor que é pago
seja depois utilizado para prevenção ou preservação do meio ambiente. Perfeito? Inclusive, voltando a esse princípio do poluidor-pagador, usuário-pagador, imagine que se a pessoa se utilizaria aí dos recursos naturais sem pagar por eles. Se hoje em dia, já pagando conta de água e luz, nós temos pessoas que desperdiçam, vamos supor, a pessoa ficaria aí no banho, não tem que pagar mesmo, ficaria no chuveiro aí 3 horas, deixaria a água se perder por aí. Então essa é uma forma também, né, de você valorizar o meio ambiente e evitar a sua degradação. Então esse é o princípio poluidor-pagador ou usuário-pagador. Vamos falar agora sobre o princípio do acesso equitativo aos recursos naturais. Então, esse princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, qual que é a ideia do equitativo? De uma igualdade, que haja um acesso aos recursos naturais de forma equitativa, ou seja, de qualitária, que todos tenham acesso aos recursos naturais, que não seja um privilégio de poucos, né? Que todos tenham acesso àquele recurso natural, porque se trata de um direito da coletividade, um direito difuso, perfeito? Vamos falar agora sobre o princípio da informação. O princípio da informação é interessante porque aqui o princípio da informação, a ideia desse princípio é que seja publicado, que seja publicado todos os dados que envolvem o tema meio ambiente. Então, quando há alguma ação jurídica, alguma ação que venha impactar o meio ambiente, é importante que se haja transparência, publicidade dessa informação. Então, o princípio da informação é isso, é que todos os dados que são pertinentes e causam impacto ao meio ambiente sejam transparentes, publicados e divulgados. Perfeito? Essa é a ideia do princípio da informação. Vamos falar sobre o princípio agora da participação. Vou mexer aqui a lousa. Princípio da participação é o princípio que garante a participação de todos os órgãos interessados, todas as partes interessadas no tema meio ambiente. Então, todos têm direito à participação de quaisquer eventos e ações que sejam pertinentes ao meio ambiente. Essa é a ideia do princípio da participação, tá? Vamos falar agora sobre o princípio da educação. Lá na nossa Constituição também existe uma previsão na Constituição Federal de 88, fala-se sobre o princípio da educação, que o poder público tem o dever que o poder público tem o dever de educar. Em todos os níveis de escolaridade, em todos os níveis da educação, o governo, o poder público tem essa obrigação de divulgar programas de conscientização sobre a importância e o impacto ambiental. Perfeito? Agora, o princípio do acesso à justiça em questões ambientais. Então, como o ambiente, o meio ambiente é de interesse da coletividade, de todos, né, de presentes e futuras gerações, o acesso à justiça não pode ser oneroso quando envolve questões ambientais. Então, existem remédios constitucionais que garantem a gratuidade de acesso à justiça. Então, não pode ser um impedimento para que alguém tome uma atitude, faça uma ação, né, em relação a alguma coisa que está sendo nociva ao meio ambiente. Esse princípio de acesso à justiça em questões ambientais garante esse acesso de todos nós à justiça quando envolve questões ambientais. E agora o princípio da obrigatoriedade da intervenção do poder público. Então, quando está sendo cometido algum crime contra o meio ambiente, você pode... Então, quando está sendo cometido algum crime em relação ao meio ambiente, o poder público tem a obrigação de intervir, né? De intervir naquele caso. Então, o Ministério Público pode vir a intervir em questões ambientais quando se constata ou quando se faz a denúncia de crimes ambientais. Então, essa é a ideia do princípio da obrigatoriedade da intervenção do poder público. Lembrando que lá no artigo 225 fala-se do dever. Vamos voltar aqui, ó. Lá fala impondo-se, no artigo 225,
logo depois de bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, temos ali, impondo-se ao poder público, no artigo 225, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então aí está a obrigatoriedade da intervenção do poder público e o seu dever como cidadão de defender o meio ambiente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que esse resumo tenha ajudado. Faremos mais um resumo referente às leis propriamente ditas, as leis ambientais, tá bom? Espero que você tenha gostado desse resumo. Te vejo no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.